Olá, bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai investigar um universo assim fascinante e às vezes bem controverso, né? A história e a ciência por trás de uma planta conhecida por muitos nomes: liamba, diamba, ganja, maconha, mas que hoje, olha só, muita gente prefere chamar pelo nome científico, cannabis. Essa preferência pelo nome botânico já diz muito sobre a complexidade do tema, não é? É uma das questões que a gente vai investigar hoje. Exatamente. Vamos nos debruçar sobre a etnofarmacologia da cannabis sativa L. É basicamente a ciência que estuda como diferentes culturas usaram essa planta ao longo do tempo, sabe? Especialmente em rituais, práticas de cura, analisando essa relação bem íntima entre as pessoas e essa planta específica. Legal. E a nossa fonte principal é uma aula da professora Eliana Rodrigues, que é uma grande especialista na área, né? A missão aqui é tentar entender essa planta para além do senso comum, sabe? E dos estereótipos, conectando saberes ancestrais que, olha, atravessaram milênios com as descobertas científicas mais recentes. Preparados para desvendar essa história cheia de facetas? Ok, vamos começar a desembrulhar isso. Para começar, essa questão dos nomes é realmente curiosa, né? Ninguém fica insistindo em chamar a espinheira santa de maitenus e licifolia no dia a dia, certo? Mas com a maconha, existe um movimento forte para usar a cannabis. Por quê? O que a ciência nos diz sobre a identidade botânica dessa planta? E o que exatamente estuda essa tal de etnofarmacologia? Então, a etnofarmacologia é um campo, nossa, fascinante e super interdisciplinar. Ela mistura ferramentas da antropologia, botânica, química, farmacologia, até zoologia às vezes. Tudo isso para entender como diferentes povos, dentro dos seus contextos culturais, usam substâncias naturais, principalmente plantas, né? Geralmente em rituais e sistemas de cura. Quanto à classificação da cannabis, nossa, isso deu muita discussão científica por décadas, muita mesmo. Eram 3 espécies? 2? Ou só uma com um monte de subespécies? Hoje, assim com o avanço da genômica, o consenso científico aponta para uma única espécie, Cannabis sativa L. Mas, e aqui está um ponto crucial, ela é extremamente diversa fenotipicamente. Fenotipicamente diversa. Isso quer dizer que ela pode ter muitas aparências diferentes, é isso? Precisamente. Quer dizer que apesar de ser uma espécie só geneticamente falando, ela se manifesta de muitas formas, cores roxa, amarela, branca e cheiros bem distintos. Essa diversidade toda, visual e olfativa, se deve em grande parte aos terpenos. São compostos voláteis, sabe? Que não só dão aquele cheiro característico, mas que hoje a gente sabe que também modulam os efeitos dos canabinoides. E mais, eles têm propriedades terapêuticas próprias. Ah, interessante. Sim, tipo efeitos relaxantes ou estimulantes, dependendo do terpeno específico. E falando da planta em si. Ela é uma erva anual, tem um ciclo de vida de mais ou menos uns 12 meses. Existem plantas fêmeas, machos e, às vezes, hermafroditas. As fêmeas geralmente são mais ricas em THC, que é o canabinoide mais famoso, né? Pelos efeitos psicoativos, mas é um erro achar que os machos são inúteis. Eles também têm canabinoides, tá? Embora em menor quantidade. E são fundamentais para a produção de fibra, o cânhamo, que é usado, olha, há milênios. E a gente precisa esclarecer um conceito que é muito mal utilizado. Psicoativo não é sinônimo de alucinógeno. Ah, isso é importante. Muito importante. Uma substância psicoativa é qualquer uma que afeta o sistema nervoso central. Pode ser estimulante, tipo cafeína, Aham. depressora, tipo álcool, ou alteradora da percepção, como o THC em certas doses. Tanto o THC quanto o CBD, que é o outro canabinoide super estudado, são psicoativos. Usar o termo psicoativo só para substâncias que causam alterações muito intensas na percepção é um erro conceitual. E isso persiste até no meio acadêmico, viu? Prejudica o entendimento. Entendi. Uma espécie só, mas com essa variedade imensa de formas, componentes. Uau! E a relação dessa planta com a humanidade parece que é uma história bem longa, né?
Eu vi umas especulações de que pode ter sido a primeira planta domesticada pelos humanos. Isso é possível. Olha, as evidências arqueológicas e genéticas mais robustas apontam para uma origem lá na Ásia Central, com a domesticação começando talvez há uns 12 mil anos. 12 mil anos. É muito tempo. E estudos mais recentes, baseados em pólen fossilizado e outros achados, sugerem que o cultivo pode ser ainda mais antigo, chegando a quase 27 mil anos. Nossa, quase 30 mil anos. Pois é, essa convivência longuíssima explica a existência de cerca de 6 mil variedades agronômicas. Hoje, são cepas desenvolvidas para diferentes propósitos, sabe? Isso torna a pesquisa científica extremamente complexa. Não é como estudar uma planta usada tradicionalmente só para dor de cabeça, por exemplo. A cannabis tem múltiplos usos registrados há milênios. A gente tem achados arqueológicos muito significativos, como cachimbos antigos na Etiópia, em outros lugares, e uma descoberta incrível na China, a tumba de um xamã, datada de uns 2.700 anos atrás. Um xamã? Sim, e encontraram quase 1 quilo de flores femininas, sementes e folhas da planta guardadinhas num cesto do lado do corpo dele. Caramba! Isso reforça muito a ideia de um uso ritualístico antigo. E os usos são incrivelmente diversos, como alimento, por causa dos óleos ricos em vitaminas, ácidos graxos essenciais, como fibra, para fazer tecidos, cordas, papel e hoje em dia até materiais de construção e roupas high-tech, sabia? Com propriedades anti-inflamatórias desenvolvidas lá na China. Roupas high-tech de maconha, essa é nova para mim. Pois é. E, claro, o uso medicinal e para alterar a percepção que a nossa sociedade tende a rotular como narcótico ou recreativo, né? Mas que para muitas culturas é uma prática sagrada. É vista como um veículo para comunicação com o divino, com o sobrenatural, buscando respostas, orientação, cura. A professora Eliana Rodrigues usa uma analogia interessante, tipo um WhatsApp espiritual. WhatsApp espiritual. Gostei da analogia. Captura bem essa ideia de comunicação, de busca por respostas em outra esfera, né? E como essa planta era preparada tradicionalmente nesses contextos? Especialmente na Ásia, onde parece que tudo começou. As formas de preparo variam muito, muito mesmo, culturalmente. Na Ásia, por exemplo, a gente tem tradições bem estabelecidas. O charas é a resina pura, coletada manualmente. O pessoal esfrega as mãos nas flores frescas da planta ainda viva, sabe? E essa resina concentrada pode ser fumada ou misturada em alimentos. A genja já se refere às flores secas da planta fêmea. Geralmente são fumadas, às vezes em cachimbos cerimoniais como o shilum. É um cachimbo cônico que na Índia é frequentemente associado ao deus hindu Shiva. Consideram Shiva tipo o xamã primordial, que teria ensinado aos humanos o uso da planta. E tem também o bhang. Bhang? É comida? É uma bebida tradicional indiana, feita com as folhas e flores maceradas. Geralmente misturam com leite, açúcar, mel, especiarias. É muito consumida em festivais religiosos, como o Holi. Nossa, é impressionante como essas práticas, esses conhecimentos parecem ter atravessado milênios. E essa longa história deixou registros formais? Chegou a ser incluída em textos médicos, farmacopeias antigas? Sim, isso é outro ponto fascinante. A cannabis aparece em alguns dos textos médicos mais antigos da humanidade. A Farmacopeia de Shennong, lá na China, atribuída a um imperador mítico, datada de cerca de 2.700 a.C. 2.700 a.C.? Exato. O papiro de Ebers, um compêndio médico do Egito Antigo por volta de 1500 a.C., também menciona ela. E na Europa Antiga, Dioscórides, um médico, farmacologista e botânico grego super importante. Na obra fundamental dele, De Materia Médica, escrita ali por volta de 50 a 70 depois de Cristo, ele descreve a planta e indica o uso para diversas condições. Dores de ouvido, inflamações, as indicações ao longo desses textos antigos são bem variadas. Malária,
berebere, dores reumáticas, constipação, como sedativo, anti-inflamatório e até para o que eles chamavam de combater a insanidade. E aqui no Brasil? Como essa planta, com todo esse histórico milenar, foi tratada nos nossos registros farmacêuticos oficiais? A nossa história farmacêutica com a cannabis é marcada por idas e vindas, viu? A primeira farmacopeia brasileira, publicada em 1926, incluía oficialmente a cannabis sativa e seus preparados. Tinha lá. Só que aí, com o avanço das políticas de proibição e a crescente estigmatização, ela foi retirada, já na segunda edição da farmacopeia. Nossa, que rápido! Pois é, e ficou ausente por quase um século. Somente agora, na 7ª edição, que foi publicada em novembro de 2024, é que a cannabis finalmente retornou à lista oficial de plantas e substâncias de interesse farmacêutico no Brasil. Uma ausência muito, muito longa. Nessa volta à farmacopeia é bem significativa, então. Mas levanta a questão. Essas indicações milenares, registradas nesses textos antigos, elas tinham alguma base biológica real? Ou era mais crença popular, efeito placebo, folclore? Aqui é onde a ciência moderna conecta os pontos de um jeito surpreendente. Décadas depois da proibição e desse esquecimento dos usos tradicionais, a ciência descobriu o quê? O sistema endocannabinoide. Ah, sim, o sistema endocannabinoide. Exato. A gente descobriu que nossos próprios corpos produzem substâncias parecidas com os canabinoides da planta, os endocannabinoides, e que a gente tem receptores específicos para essas substâncias e para os fitocannabinoides da cannabis, chamados CB1 e CB2. E o mais incrível, esses receptores estão presentes em praticamente todos os nossos órgãos e tipos de células. Em todo lugar. Em quase todo lugar. Cérebro, sistema imunológico, pele, ossos, trato digestivo. É como se o nosso corpo tivesse fechaduras, que são os receptores, espalhadas por toda parte. E os compostos da cannabis, os fitocannabinoides, funcionam como chaves que se encaixam nessas fechaduras, modulando uma gama enorme de processos fisiológicos. Dor, inflamação, humor, apetite, memória, muita coisa. Então, peraí, essa descoberta do sistema endocannabinoide funciona quase como uma validação biológica para muitos daqueles usos tradicionais escritos há tanto tempo. Exatamente. Dá uma base neuroquímica e fisiológica impressionante para a gente entender por que uma única planta era indicada para tantas condições que pareciam não ter nada a ver uma com a outra. Claro, não é para dizer que a cannabis é uma panaceia milagrosa, né? Mas a existência desse sistema regulador endógeno tão espalhado no corpo ajuda a explicar cientificamente a plausibilidade de muitos usos relatados ao longo da história. É um paralelo interessante com a descoberta da morfina, que veio do ópio da papoula, ou da aspirina, da casca do salgueiro. Ah, sim, clássicos. Exato. Ambos tinham longos históricos de uso tradicional antes da ciência validar e isolar os princípios ativos. E para reforçar isso, tem um banco de dados sendo compilado lá em Barcelona, no Instituto de Botânica. Ele reúne informações sobre usos tradicionais da cannabis em mais de 40 países. E os dados preliminares indicam que cerca de 75% dos usos tradicionais registrados são medicinais. 75%. É muito. É, bastante, né? E esse levantamento também destaca a importância de partes da planta que muitas vezes são negligenciadas na pesquisa moderna, que foca muito nas flores. Partes como as raízes, usadas tradicionalmente para tratar gota, inflamações, hemorragias pós-parto e as folhas. Inclusive, a própria professora Eliana Rodrigues está envolvida num projeto de pesquisa super interessante. Eles estão resgatando registros de naturalistas europeus que estiveram no Brasil no século XIX, documentando o uso da planta por populações indígenas e escravizadas, buscando recuperar essa parte específica da nossa etnobotânica que foi meio que silenciada, sabe? Que legal essa perspectiva de validar o uso de outras partes da planta, como raízes e folhas, com base na presença desses receptores por todo o corpo. Faz muito sentido. E onde exatamente a planta produz e armazena esses compostos? Os canabinoides, os terpenos. De onde vem aquela resina que era usada no charas, por exemplo?
A fábrica desses compostos são os tricomas. Tricomas. São estruturas minúsculas, parecem umas pequenas glândulas ou pelos, sabe? Que cobrem a superfície da planta. Eles se concentram mais nas flores femininas, mas estão presentes em outras partes também. São os tricomas que produzem e armazenam a resina rica nos compostos bioativos, os fitocannabinoides, THC, CBD, CBG, etc., os terpenos, que dão o aroma e modulam os efeitos, e os flavonoides, que contribuem com cor e também têm propriedades terapêuticas. A aparência desses tricomas muda com a maturação da planta. Eles começam transparentes, depois ficam meio leitosos e, no final, ficam com uma cor âmbar. Ah, a cor indica a maturação. Isso. Essa cor âmbar geralmente indica o pico de produção e a maturação dos canabinoides. E o ponto fundamental aqui é que existem tricomas, em maior ou menor quantidade, em todas as partes da planta. Flores, fêmeas e machos, folhas, caules, raízes, sementes, até no pólen. Isso dá uma base científica sólida para a gente investigar os usos tradicionais que envolviam raízes, folhas e outras partes, não só as flores, que são o foco hoje. Compreendido. E focando de novo aqui no Brasil, como essa planta que veio lá da Ásia chegou e se espalhou por aqui? Quais são as hipóteses mais aceitas? Olha, a hipótese mais consolidada, inclusive mencionada num documento oficial do Ministério das Relações Exteriores de 1959, sobre o histórico da proibição, é que a cannabis foi introduzida no Brasil pelos negros escravizados, trazidos à força da África a partir de 1549. 1549. Bem no comecinho. Bem no começo. Há relatos e tradições orais que sugerem que as sementes vinham escondidas em bonecas de pano, feitas pelas mães ou amarradas nas tangas dos homens. Daí que surgiram nomes populares como fumo de Angola ou pito do pango, associando a planta à origem africana, né? Inicialmente, o uso parece ter se concentrado entre os escravizados nas regiões de engenho de cana-de-açúcar, lá no Nordeste. Talvez como forma de aliviar o trabalho exaustivo ou em rituais. Com o tempo, o uso se espalhou para outros grupos marginalizados, pescadores, trabalhadores rurais, os caipiras, e também foi adotado por alguns povos indígenas. Essa associação inicial com grupos subalternizados levou a planta a ser conhecida pejorativamente como o ópio dos pobres. Então, essa associação com a escravidão, com grupos marginalizados, está na raiz do estigma que a palavra maconha carrega até hoje. Sem dúvida alguma, essa ligação forte com o negro escravizado, com a cultura africana que era vista como inferior pela elite da época, né, e não com a Europa, como aconteceu com o álcool ou o tabaco, foi um fator determinante para a construção do estigma e do preconceito em torno da palavra maconha. Mas é interessante notar que teve um período de maior aceitação social no século XIX. Ah, teve. Teve. Há relatos, por exemplo, sobre o uso por figuras da elite, tipo a Carlota Joaquina, a esposa de Dom João VI. Dizem que ela usava para enxaquecas, talvez epilepsia. A própria coroa portuguesa chegou a incentivar o cultivo da planta no Brasil, mas o foco era na fibra, no cânhamo, para a indústria naval, têxtil, não no uso medicinal ou psicoativo. Mais tarde, ali no final do século XIX, início do XX, por influência de médicos e literatos franceses que exploravam os efeitos da planta, surgiram produtos à base de cannabis vendidos em boticas, as farmácias da época, sabe? Como os cigarros índios. Cigarros índios? Pra quê? Eram indicados para asma, insônia, tosse, outros males. Mas essa fase foi relativamente curta. O cenário mudou drasticamente com a proibição do plantio e do uso no Brasil em 1936. E olha que curioso, o Brasil foi pioneiro nisso, antecedendo até a proibição federal lá nos Estados Unidos. Que trajetória, hein? Da aceitação à proibição pioneira. É bem marcante. Mas uma pergunta que surge. A cannabis é a única planta que tem esses canabinoides ou que interage assim de forma significativa com o nosso sistema endocannabinoide?
Será que existem outras chaves vegetais para essas fechaduras do nosso corpo? Essa é uma pergunta excelente e é uma área de pesquisa super ativa. A professora Eliana Rodrigues investigou isso no doutorado dela. Ela estudou uma mistura de plantas conhecida como fumo tira-capeta. Fumo tira-capeta. Que nome! Pois é, usada por uma comunidade quilombola lá no Pantanal. Era uma combinação de 9 plantas diferentes, usada tradicionalmente como substituto da maconha para relaxar, socializar e também com a finalidade de fortificar o cérebro. Ela observou que a mistura provocava efeitos que lembravam os da cannabis, relaxamento, aumento do apetite, alterações sensoriais, embora também tivesse riscos de toxicidade por causa de algumas plantas ali. Ela também trabalhou com os indígenas Craô, lá no Tocantins. Eles usam a Iancró, que é o nome Craô para cannabis, mas também outras plantas nativas da região para temperar a cabeça. Temperar a cabeça. Buscando equilíbrio mental, foco, conexão espiritual. Além dessas pesquisas etnográficas, tem outras pistas intrigantes, sabe? Existem plantas cujo nome científico termina com o epíteto cannabinum. Isso sugere que os taxonomistas lá do passado perceberam alguma semelhança ou relação com a cannabis, mesmo que não fosse química. Tem um livro de referência sobre plantas psicoativas que lista umas 37 plantas usadas em diferentes partes do mundo como substitutas da cannabis. E 3 delas existem aqui no Brasil: a dama da noite, Cestrum lavigigatum, e 2 espécies do gênero Zornia, conhecidas popularmente como maconha brava. Maconha brava. Exato! E mais recentemente teve aquela descoberta super importante feita por pesquisadores da UFRJ sobre a trema micrantha. Ah, sim, eu vi sobre isso. É uma árvore muito comum na Mata Atlântica brasileira e ela produz canabidiol, o CBD, nas folhas e flores. Mas, curiosamente, não produz THC. CBD sem THC. Encontrado numa planta comum brasileira. Isso soa quase como a solução ideal, né? Para quem busca os benefícios terapêuticos sem a psicoatividade associada ao THC. Não. Olha, à primeira vista, parece promissor, sim. Mas a realidade biológica e terapêutica é bem mais complexa. Primeiro, a gente precisa desmistificar o THC. Ele é muito demonizado, né? Mas é um componente crucial no tratamento de várias condições médicas graves. Como quais, por exemplo? Por exemplo, é muito eficaz contra dor neuropática, espasticidade muscular na esclerose múltipla, além de ser fundamental para controlar náuseas e vômitos da quimioterapia e para estimular o apetite em pacientes com câncer ou HIV/AIDS. Reduzir a cannabis ao CBD e tratar o THC como um vilão é um erro, muitas vezes baseado em desinformação ou no próprio estigma histórico. Segundo, a eficácia terapêutica da cannabis, em muitas situações, parece vir da interação sinérgica entre múltiplos compostos da planta. Ah, o tal do efeito comitiva. Exatamente, o efeito comitiva ou o entourage effect. Não é só o THC e o CBD, mas também outros canabinoides menores, os terpenos, os flavonoides, tudo interagindo. Usar só o CBD isolado pode não ter a mesma eficácia para várias condições e, tecnicamente, foge um pouco do conceito de fitoterapia, né? A fitoterapia, por definição, pressupõe o uso da planta inteira ou de extratos complexos, aproveitando justamente essa sinergia natural dos componentes. Entendi. Isso nos traz de volta aquela questão inicial sobre os nomes, né? Usar termos como cannabis medicinal ou focar a discussão só no CBD pode ser visto como uma estratégia para contornar o estigma associado à palavra maconha. E faz sentido a pergunta: existe alguma forma de cannabis que não seja potencialmente medicinal, já que a gente tem esse sistema endocannabinoide no corpo? Essa é uma reflexão central, muito pertinente. A planta. Bom, a planta é uma entidade biológica, né? O uso que o ser humano faz dela é que pode ser classificado como medicinal, terapêutico, recreativo, espiritual, industrial. O X da questão parece ser como a sociedade se relaciona com a planta e com a história dela. Existe um desejo crescente pelos benefícios terapêuticos comprovados, mas ao mesmo tempo persiste um medo, uma vergonha, um preconceito em relação ao nome popular, maconha,
justamente por essa carga histórica forte ligada ao racismo, à criminalização, à marginalização. Não é à toa que o curso coordenado pela professora Eliana, por exemplo, mudou de nome. Ah, mudou. Sim. Começou como cannabis medicinal, bem alinhado com os trabalhos pioneiros do professor Carlini, mas evoluiu para uso terapêutico da cannabis sativa. Esse último termo é considerado mais preciso e abrangente, porque reconhece a identidade da planta, cannabis sativa, e foca na aplicação, o uso terapêutico, sem negar a complexidade ao tentar apagar a história associada a outros nomes, sabe? Entendi a nuance. Faz sentido. Diante desse cenário, desse estigma tão profundo, qual seria o caminho para combatê-lo de forma eficaz? Olha, o caminho principal é, sem dúvida nenhuma, a informação de qualidade e acessível. É fundamental divulgar não só a ciência robusta que existe hoje sobre a planta e o sistema endocannabinoide, mas também a história complexa dela, os usos tradicionais, os contextos culturais. A professora Eliana sempre recomenda um documentário brasileiro chamado Ilegal. A Vida Não Espera. Ah, eu já ouvi falar. É muito bom, ele retrata de forma muito humana e impactante a luta de mães brasileiras para conseguir acesso legal ao óleo de cannabis para tratar epilepsias graves nos filhos. É um filme que ajuda a quebrar barreiras, a sensibilizar para a urgência do acesso, sabe? Ela também sugere os filmes do cineasta Beto Brant, A Planta, gravado aqui no Brasil, e La Planta, no Uruguai, que abordam o tema com uma sensibilidade artística. E um argumento que eu acho poderoso é sempre lembrar: nós, seres humanos, produzimos nossos próprios canabinoides endógenos. É verdade. Criticar a planta de forma indiscriminada, baseada em preconceito, é, de certa forma, criticar um aspecto da nossa própria biologia. Além da divulgação, é essencial honrar e reconhecer o legado dos pioneiros. Pessoas que enfrentaram uma resistência enorme para iniciar a pesquisa e defender o acesso aqui no Brasil. Figuras como o professor Elisaldo Carlini, que é considerado o pai da pesquisa moderna com cannabis no país. Sim, um nome fundamental. Fundamental. E o padre Ticão, um religioso que se tornou um defensor incansável do uso medicinal e do direito dos pacientes. E, claro, é preciso que as pessoas busquem se informar continuamente. Usar fontes confiáveis, como iniciativas tipo o Jornal Digital Observa Maconha, o Boletim Informativo Maconha Abraça ou o Projeto Canabinal, que seleciona e divulga artigos científicos relevantes sobre canabinoides toda semana. O recado final, então, parece ser: antes de formar uma opinião definitiva ou de repetir discursos prontos, é preciso buscar conhecimento. Sair do achismo das notícias falsas e entender a profundidade e a complexidade do tema, né? Então, resumindo nossa conversa de hoje, a gente fez uma viagem que atravessou milênios de história, né? Exploramos a surpreendente botânica e química da cannabis sativa e mergulhamos nas diversas formas como diferentes culturas se relacionaram com ela. Fica muito claro que a gente está falando de uma planta de enorme complexidade e com uma relação profunda, antiga e cheia de facetas com a espécie humana. Sim, a gente viu como conhecimento tradicional, que foi acumulado empiricamente ao longo de séculos por diversos povos, encontra hoje paralelos e validações na ciência moderna, especialmente com a descoberta do sistema endocannabinoide, que é um sistema regulatório fundamental presente no nosso próprio corpo. O grande desafio hoje em dia parece ser conseguir integrar esses diferentes saberes, o ancestral e o científico, e principalmente trabalhar para superar o enorme preconceito que ainda limita o potencial da planta, usando a informação e a educação como as ferramentas principais para isso. Aqui no Brasil, além daquela descoberta de CBD na trema micranta. Se os nossos corpos têm um sistema bioquímico tão antigo e tão espalhado pronto para interagir com canabinoides, será que a natureza nos ofereceu ao longo da evolução diversas chaves vegetais para essa fechadura biológica? Será que existem outras plantas, talvez comuns nos nossos quintais, nas nossas florestas, com potencial canabimimético ou terapêutico ligado ao sistema endocannabinoide, ainda esperando para serem redescobertas ou compreendidas pela ciência? O que mais a gente pode aprender se a gente olhar com mais atenção para a sabedoria tradicional e para a biodiversidade que está ao nosso redor?
Fica a reflexão. Muito obrigado por nos acompanhar nesta exploração. Até a próxima.